Oi pessoal, Palavrão, Língua e Texto continua sendo feito com todo carinho de casa para você. E olha só, que tal? Um cafezinho, um pinhão com o Steven Pinker agora no nosso segundo programa da série? Roda a vinheta, gordo. Gente, olha só, nessa época do ano, aqui no sul do Brasil, que começa a esfriar, a gente costuma cozinhar ou assar um pinhãozinho, tomar com café ou com chimarrão, né? Depende do gosto, do horário, do lugar. E assim, para falar da nossa série do Steven Pinker, diz o que isso tem a ver uma coisa com a outra. Nós estamos num momento muito reflexivo, é verdade, pessoal, não é festivo. E é um momento que a gente precisa pensar sobre ciência. O Steven Pinker parece daqueles caras que dá para oferecer um café, que dá para oferecer um chimarrão, um pinhão, uma pipoca e conversar com o cara porque ele é simpático a ideias novas, ele é curioso, assim como todo cientista, mas ele mostra essa sua curiosidade nos escritos, nas coisas que ele faz o tempo todo. E para trabalhar esse nosso segundo programa da série e pensando essa valorização da ciência e esse cuidado que o Pinker tem em didatizar as coisas sobre as quais ele escreve, eu trouxe aqui duas propostas de redação que vão exatamente abraçar essa ideia do cientista curioso que está sempre fazendo ciência e procurando explicar as relações, o mundo à sua volta com a ciência. Então, olha lá, um cafezinho e um peão para a gente aproveitar e brindar essa ideia reflexiva, pessoal. Na memória dos cafezinhos e dos pinhões que nós comemos em anos anteriores, em que a gente podia sair e fazer isso, e para considerar aí as possibilidades de anos vindouros, em que a gente vai voltar a poder fazer isso e valorizar essas possibilidades, né? E pensando nisso, nesse cafezinho com o Steven Pinker, olha só, dia 23 de junho agora, a Abralim, que é a Associação Brasileira de Linguística, vai trazer virtualmente, claro, né, tem uma live com o Steven Pinker, então vale a pena, quem quiser a gente vai deixar aí na descrição o caminho para acessar, viu? E eu disse que trazia duas propostas, gente, mas antes eu vou elaborar, conversar um pouquinho rapidamente com vocês sobre o tópico que gera essas duas propostas a respeito da discussão das teorias relacionadas ao Pinker. Bom, o que vai dar vazão a essas duas propostas, gente, nada mais, nada menos é do que esse livro que eu tenho em tela aqui, esse eu não tenho impresso, tá? Para mostrar para vocês, chamado Os Anjos Bons da Nossa Natureza, Por que a Violência Diminuiu. Esse livro tem mais ou menos uma década, gente, e a chamada do New York Times foi um livro essencial para todos aqueles que se interessam pela natureza humana. Bom, nesse livro, gente, o Pinker procura mostrar que a gente está se tornando, com o passar do tempo, menos violento. A gente, ser humano, está melhorando nossa condição. O que ele usa para isso? Diz, prof, é achismo, é crença, é, sei lá, uma ideia de agora vai humanidade? Não. Ele usa muito os números relacionados à violência que a gente tem no mundo. E chama a atenção para o fato de a gente não ter mais conflitos generalizados, como as duas grandes guerras mundiais que a gente teve no século XX, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Bem, o que vai acontecer? Diz, isso é uma ideia aceita tacitamente entre os cientistas, entre os pesquisadores? Não. É um livro bastante carregado, gente, de referências, de reflexões filosóficas acerca daquilo que já apareceu mais ou menos assim do século XVII para cá, tá? Desde o Leibniz sobre isso, aí aparece Hobbes, aparece Rousseau, né? E as referências são muito dadas assim a mostrar o que é que esses pensadores trabalhavam, quais são os números que reiteram, que comprovam essas afirmações dele. Mas isso, gente, veja só, Luiz Fernando Veríssimo já dizia numa crônica há algum tempo que os números bem torturadinhos confessam aquilo que a gente quiser, né? Eles estão aí a toda prova e podem confessar o que a gente quiser. Então, com os mesmos números, a gente pode dizer uma coisa ou outra. Olha só, o que aconteceu também? Depois de publicar esse livro, claro, como é um livro super de conteúdo, super importante, até como um marco, né, gente, pensando aí nas reflexões, século XXI, falando que a violência está diminuindo, diz, puxa vida, com esses números todos, como é que a gente entende, né? E aí os grandes jornais de publicação de resenhas de livros de ciência no mundo também, eles têm seus cadernos destinados a isso e tal, procuram leitores que são leitores críticos e que têm conhecimento na área para fazer resenhas desses livros. E o John Gray
fez uma resenha para o The Guardian sobre esse livro e disse: Pinker, calma lá. Vamos discordar fortemente aí, porque a gente não tem mais conflitos generalizados como as grandes guerras mundiais, mas a gente tem conflitos menores, tão intensos quanto. E aí ele vai citar uma série de conflitos relacionados a tráfico de drogas, a tráfico de pessoas, a, por exemplo, questões também relacionadas a grupos que são extremistas e outras situações. Ele diz que isso se desenvolveu fortemente em rincões que a gente nem imagina no mundo, e diz que a gente não pode afirmar então que a humanidade está menos violenta. Bem, pelo sim, pelo não, gente, as páginas do The Guardian foram palco aí desse embate, né? O Gray chamou atenção para isso, o Pinker foi lá e respondeu e falou: olha os números aqui, tô mostrando para você, e o Gray rebateu, e daí ficou nesse embate aí, porque o legal é isso também, né, gente? Olha, a ciência tá aí pra gente discutir ideias sobre determinados temas, sobre o a partir de determinados números, né? E é isso que ela nos ajuda também a entender melhor o nosso mundo. Bom, dado esse cenário, pessoal, em relação à produção científica e com comprovação numérica do Pinker, e a ele ser refutado pelo Gray com os mesmos números e com as mesmas ideias, o que a gente tem? Vou citar para vocês duas propostas de redação que ficam aí para você fazer e exercitar. Olha só. Uma delas caiu num concurso aplicado pela UFPR e trazia assim, o título era justamente Hobbes ou Rousseau? E aí a gente vê e diz, puxa, tem tanta coisa forte aí nessas duas discussões, quer dizer, a gente é naturalmente violento ou a violência é fruto do determinismo? A gente vira violento por causa do meio em que vive. Vocês sabem que essas teses já foram muito fortes, dependendo do século, né? E elas se embatem até hoje, gente, né? Nos escritos, nas análises sobre violência, sobre comportamento das pessoas. E esse texto Hobbes ou Rousseau, ele começa justamente contrapondo as ideias ou explicitando as ideias do Hobbes e do Rousseau sobre os seres humanos, né, o comportamento humano. Aí vai para essa batalha nas páginas do The Guardian entre o Pinker e o Gray, e depois o pedido é que a gente se posicione num parágrafo super assertivo, rápido, curto, direto, 8 a 10 linhas, que a gente se posicione dizendo o que a gente pensa a respeito, né? Com base no texto, trazendo as ideias para o nosso posicionamento, para justificar. A gente pensa que o ser humano é naturalmente violento ou o mundo em que ele vive que o torna violento ou mais violento, né? E aí a gente não pode ficar em cima do muro, tem que escolher um lado e defendê-lo, né? E buscar, assim, conteúdo para defender. Em outro momento, pessoal, a FGV trouxe um texto, uma proposta que colocou dois textos em contraponto aí. Um texto que analisa os números trazidos pelo Pinker nesse livro, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, analisa um pouquinho, mostra aqui um contraponto ou outro, e um texto que analisa a postura do Leibniz, né? E o Leibniz, assim, ele tem aquela frase famosa dizendo que vivemos no melhor dos mundos. E aí o texto que analisa não deixa de considerar que o Leibniz era um protegido dos aristocratas no século XVII. Diz, fica fácil, né, a gente fazer isso. No mundo atual, a gente tem muitas considerações a respeito, né, gente, do comportamento de muitas pessoas nesse sentido. Diz, fica fácil afirmar tal coisa, né? Fica fácil afirmar não sei o que sobre a felicidade, sobre o dinheiro, sobre o trabalho, né? Da posição, do ponto de vista, do lugar privilegiado de onde a pessoa fala. Então, o Leibniz, a gente tem esse ponto que precisa considerar para atualizar a discussão. E aí, a pergunta colocada pela FGV, para que você ou para que o candidato, né, à época, discorresse num texto de dissertativo argumentativo, apresentando e defendendo ideias de até 30 linhas, era a respeito de uma pergunta dizendo, será que a gente vive mesmo no melhor dos mundos? Porque a ideia do Leibniz lá do século XVII, aí a ideia do Pinker dizendo que a violência diminuiu e que tal? Qual é a sua atualização, a sua percepção da discussão, né? Eu deixo as duas propostas aí, pessoal, vocês podem ver, podem fazer, manda pra gente, a gente olha com carinho e atenção, continua estudando, se preparando, ó, cafezinho e pinhão, vamos chamar o Pinker, hein? Que tal? Será que ele conversa com a gente? Um abraço, pessoal, até logo, tchau, tchau!